Certo, vamos desempacotar isso. O que a gente tem hoje para nossa análise profunda é um documento que, à primeira vista, parece puramente técnico, sabe? Sim, bem técnico mesmo. Exato. Mas que, na verdade, esconde as engrenagens de como o universo opera. O material fonte de hoje é Um roteiro de laboratório focado na determinação do calor de reação. isso, e a nossa missão nesta exploração vai muito além de apenas repassar instruções sobre como misturar líquidos em frascos de vidro. Com certeza, seria muito chato se fosse só isso. Muito. O objetivo aqui é desvendar a termoquímica. A gente quer entender como essa energia invisível dita absolutamente todas as regras do mundo químico. E também decifrar conceitos que muitas vezes assustam quem não é da área, como a entalpia. A ideia é transformar o que seria só um manual prático chato em uma jornada fascinante sobre o fluxo de energia. E o ponto de partida fundamental é reconhecer que este documento não é uma simples lista de tarefas. Ele atua como um mapa. Um mapa do invisível. Isso. Um mapa projetado para evidenciar leis fundamentais da termodinâmica operando em tempo real ali na bancada. Quando o roteiro orienta a medição de uma temperatura ou a pesagem de um reagente específico, que é aquela parte que o aluno acha tedioso, O que está sendo fornecido é justamente o instrumental necessário para quantificar o que é invisível aos nossos olhos. A química, especialmente neste nível físico, exige que a teoria seja constantemente testada. e provada ali na prática, né? Exato. Provada na bancada. Bom, e por falar no invisível, vamos direto para o palco onde a coisa toda acontece. O texto inicia apresentando a termoquímica. O ramo da termodinâmica. Isso. Definindo a termoquímica como o estudo das variações de calor. O foco está nos processos de absorção e liberação de energia que acompanham as reações. E tem uma definição bem clara de calor aqui. Que é diferente do que a gente usa no dia a dia. Bem diferente. Na química, o calor é a transferência de energia térmica motivada exclusivamente por uma diferença de temperatura. E a regra de ouro do documento estabelece que a energia flui, na forma de calor, sempre da região de alta temperatura para de mais baixa temperatura. Sempre. O fluxo tem direção. As unidades mencionadas lá são a caloria e o joule, com a conversão de que uma caloria equivale a 4,18 joules. 4,18, exato. Para visualizar esse fluxo, eu gosto de pensar na água rolando ladeira abaixo. É uma ótima imagem. A água sempre busca o ponto mais baixo, o de menor energia potencial. O calor faria o mesmo caminho, do corpo mais quente para o mais frio, até atingir um equilíbrio, sabe? A analogia da água funciona super bem para ilustrar essa direção do fluxo, do mais quente para o mais frio. No entanto, na termoquímica, a questão vai muito além de simplesmente descer a ladeira. Como assim? Estamos lidando com um sistema de permissões físicas rigoroso. A quantidade de energia envolvida nas reações é o que determina se o processo inteiro tem autorização das leis da física para ocorrer. É como se fosse um orçamento financeiro, mas de energia? É um verdadeiro orçamento de energia. Se uma reação demanda mais energia do que o ambiente ao redor pode fornecer, Ela simplesmente não acontece. não acontece. Ou se não existe um meio para dissipar a energia que sobra, a transformação química não avança. As moléculas ficam estagnadas. Esse conceito de orçamento de energia traz a teoria direto para a realidade palpável, porque a gente frequentemente ignora isso. O tempo todo. Mas para quem está nos ouvindo agora, todo e qualquer processo físico e biológico ao nosso redor está submetido a esse exato fluxo térmico. Desde o básico até o supercomplexo. Sim, a queima de combustível dentro do motor de um veículo, a digestão dos alimentos no nosso corpo, a fotossíntese nas plantas. Nada escapa das regras de absorção e liberação de energia ditadas por essa contabilidade invisível. É a mesma lei operando em escalas diferentes. E o roteiro avança introduzindo um termo técnico essencial para lidar com esse calor estocado nas substâncias. A entalpia. A entalpia. O texto é bastante minucioso ao listar as variáveis que afetam a entalpia absoluta de um sistema. Ele dá uma lista bem específica. Dá sim. O documento especifica que ela depende da temperatura, do estado físico em que a substância se encontra, da sua concentração e inclusive da forma alotrópica. Espera, vamos pausar um segundo aqui. Claro. Forma alotrópica.
Para quem não tem os conceitos da química tão frescos na memória, e me incluo nisso, a gente precisa clarear esse termo antes de avançar. É um ponto importante a ser esclarecido. A alotropia ocorre quando o mesmo elemento químico consegue formar substâncias simples diferentes. Substâncias diferentes usando o mesmo bloco de montar. Exato, variando apenas a forma como seus átomos se organizam e se ligam. O exemplo mais clássico é o do elemento carbono. Que forma o grafite e o diamante. Isso. Ele pode se organizar em camadas para formar o grafite, que a gente usa no lápis, ou pode se organizar sob extrema pressão para formar o diamante. Ambos são feitos puramente de átomos de carbono. Puramente carbono. Mas possuem arranjos espaciais distintos. E, devido a essa diferença absurda na estrutura, o diamante e o grafite possuem valores de entalpia diferentes. A energia armazenada nas ligações de um não é igual à do outro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo, porque logo após listar toda essa complexidade e dependência da entalpia, o documento dá uma guinada. Ele simplifica. Muito. Ele afirma que, na prática, a variação de entalpia, que é o famoso ΔH matemático, depende apenas dos estados inicial e final do sistema. O caminho não importa. Nada importa. A quantidade de calor liberada ou absorvida ignora o que acontece no meio do caminho. Para ilustrar, o roteiro apresenta uma figura bem didática mostrando a lei de Hess. A lei de Hess experimentada na prática. A gente pode imaginar isso como um aplicativo de rotas em um mapa de GPS. Temos um ponto de partida, que é a substância A reagindo com o oxigênio gasoso, o O2. O destino final da viagem é o produto AO2 gasoso. E o mapa te dá opções. Exato. A figura mostra uma rota direta, a rota 1, que vai direto do ponto de partida ao destino final, gerando um valor de ΔH. Mas há também uma rota 2. Que faz um desvio considerável. O desvio detalhado na rota 2 é onde a lei de Hess demonstra sua elegância. Como ele funciona? O caminho alternativo sai do estado inicial e faz uma parada obrigatória em um estado intermediário, descrito no documento como AO gasoso, somado a meio mol de O2. Então é uma escala na viagem. Uma escala. Essa primeira etapa consome ou libera uma quantidade específica de energia, um ΔH1. Em seguida, a reação parte desse estado intermediário rumo ao produto final AO2, envolvendo uma nova troca de energia. O ΔH2. A equação fundamental apresentada revela que a energia total gasta ou liberada será rigorosamente a mesma da rota 1. ΔH igual a ΔH1 mais ΔH2. Isso. A contabilidade termodinâmica da natureza não aceita fraudes ou atalhos. A variação de entalpia é completamente cega ao caminho percorrido nas etapas intermediárias. Em outras palavras, o pedágio cobrado pelo universo não muda. Pegar a via expressa ou parar em 3 cidades diferentes no meio do trajeto resulta no mesmo gasto energético total. Desde que a origem e o destino sejam idênticos. Mas a teoria, por mais bonita que seja no papel, esbarra em um grande desafio prático. Medir tudo isso. Sim. Como medir esse fluxo invisível de energia em um laboratório real com ferramentas reais? A resposta do documento é a calorimetria. A ferramenta prática para o trabalho. O roteiro explica que o valor de ΔH pode ser determinado medindo o fluxo de calor sob pressão constante. E ele nos entrega uma equação matemática que parece uma sopa de letrinhas no começo. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Essa mesma. Q é a quantidade de calor, M é a massa em gramas, C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura apontada pelo termômetro. Essa equação atua como decodificador da termoquímica. Ela pega todo esse fenômeno abstrato da entalpia e traduz em dados perfeitamente mensuráveis. Tira do mundo das ideias. Exato. A calorimetria estuda essas trocas de energia e a fórmula permite isolar o calor. O calor específico, o C da equação, é talvez a variável mais reveladora do ponto de vista físico. Por que ele é tão importante? O documento fornece o valor para a água, que é 1,0 caloria por grama por grau Celsius. Esse número não é só um dado, ele representa a inércia térmica da substância. Exigindo um pouco mais de reflexão sobre essa fórmula,
Não se trata de apenas multiplicar números aleatórios num papel. De jeito nenhum. Cada letra ali conta uma história física. É como uma receita de bolo. A massa m é o peso real do que está no frasco. A variação de temperatura é a prova do crime, o que o termômetro flagrou subindo ou descendo. E o calor específico entra como o moderador disso. Sim, é como se fosse a teimosia do material em mudar de temperatura. A água tem um valor alto de calor específico em comparação a um metal, por exemplo. O metal esquenta super rápido no sol. A água não. Isso significa que a água é incrivelmente resistente a mudar de temperatura. Ela exige que muita energia seja injetada para esquentar e precisa perder muita energia para esfriar. Uma verdadeira barreira térmica. A equação inteira apenas quantifica o quanto essa teimosia natural foi vencida pela reação química. E para registrar essa teimosia sendo vencida na vida real, o documento estrutura um ambiente físico bastante rigoroso. O laboratório em si. Entrando na seção experimental do roteiro, deparamos-nos com a lista de materiais. Frascos de Erlenmeyer de 250 mililitros, que farão as vezes de calorímetros. Aqueles frascos de fundo chato e gargalo estreito. Isso. Beckeres provetas para medição de volumes, bastões de vidro para agitação constante, termômetros precisos e balanças. As balanças são um ponto-chave ali. O texto especifica o uso de balanças semi-analíticas ou analíticas. E há um detalhe crucial nessa lista de materiais. O uso dessas balanças semi-analíticas ou analíticas não é só preciosismo do autor do roteiro. Tem um motivo matemático forte. Estamos falando de equipamentos capazes de medir frações minúsculas de uma grama, coisa de 3 ou 4 casas decimais de precisão. Por que tanta exigência para uma aula? Por causa da fórmula da calorimetria. Exato. Porque se voltarmos àquela equação do Q igual a m vezes c vezes ΔT, qualquer pequeno erro na medição da massa m vai ser multiplicado por todos os outros fatores, distorcendo completamente o resultado final do calor Q. A precisão dos instrumentos de medição é o que separa a ciência de um mero palpite culinário. E junto com a precisão dos vidros e das balanças, o laboratório exige uma postura defensiva implacável. A seção de segurança do documento é contundente. Antes mesmo de descrever os reagentes perigosos, há a exigência do básico. Óculos de segurança. Óculos, calça comprida, jaleco com mangas compridas e calçado fechado. Pede-se expressamente para evitar o contato com os olhos e a pele e para não derramar as soluções na bancada. É o padrão para não se machucar. Mas o elemento mais significativo aqui é a menção direta à FISPQ, a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico. O roteiro instrui a consulta obrigatória a esse documento. Eu diria que a FISPQ atua como um manual de sobrevivência do laboratório. Ela não apenas lista se o produto é tóxico, corrosivo ou inflamável. Ela vai bem mais fundo. Ela detalha o que fazer em caso de acidentes, como armazenar as substâncias corretamente para que não reajam sozinhas no armário, e como realizar o descarte adequado. O descarte é fundamental hoje em dia. Não se joga simplesmente restos de reações químicas na pia. A menção à FISP conecta esse experimento acadêmico isolado a uma responsabilidade muito mais ampla com a saúde ocupacional e a preservação do meio ambiente. Tendo o ambiente e as regras de segurança estabelecidos, o documento finalmente desdobra a parte operacional da coisa. A mão na massa. 4 experimentos distintos projetados para a aula, mas eles não são procedimentos soltos. Se conectarmos isso com o panorama geral, a genialidade do roteiro está na forma como os 3 primeiros experimentos são orquestrados. Eles contam uma história em 3 partes. Exatamente. A reação 1 foca exclusivamente na dissolução. O procedimento instrui a colocação de 100 ml de água no calorímetro e a adição de cerca de 2 gramas de hidróxido de sódio sólido, o NaOH. A famosa soda cáustica em escamas. Isso. O objetivo nessa etapa é apenas quebrar a estrutura cristalina do sólido na água e registrar a mudança de temperatura máxima no termômetro. Deixando de lado os números excessivos e focando no que realmente acontece na bancada da reação 1, os estudantes estão isolando um único fenômeno físico. Eles estão descobrindo quanta energia está envolvida apenas no ato de dissolver o sólido. Já a reação 2 muda completamente o cenário.
A reação 2 é mais agressiva. Pede-se para reagir o mesmo NaOH sólido diretamente com uma solução aquosa de ácido clorídrico, o HCl. Aqui, o sólido está sendo dissolvido e, simultaneamente, já reage com o ácido no mesmo frasco. É um processo direto. Feito em uma única etapa, que libera uma quantidade imensa de calor que será devidamente registrada. Em seguida, o roteiro propõe a reação 3, que isola outra metade do fenômeno. Desta vez, não há manipulação de sólidos. Tudo já está líquido. Os estudantes misturam duas soluções aquosas pré-preparadas, uma de hidróxido de sódio e outra de ácido clorídrico. Ambas já estão dissolvidas. O que ocorre aqui é puramente a reação química. Puramente a reação de neutralização ácido-base entre os líquidos, sem aquele gasto ou liberação de energia inicial associada à quebra do cristal sólido. Ao observar a estrutura dessas três primeiras reações de longe, nota-se que é um imenso quebra-cabeça projetado especificamente para provar a lei de Hess. Os alunos não estão apenas aprendendo a olhar termômetros. Estão auditando a contabilidade da natureza. A reação 2 é o caminho direto, a rota expressa, lembra do aplicativo de mapa? Dissolver e reagir de uma vez só. E as outras duas são a rota com pedágio. As reações 1 e 3 representam o desvio no mapa. Primeiro dissolve-se na água, descobre-se a energia dessa etapa. Depois, faz-se a reação com as soluções já dissolvidas, descobrindo a energia da segunda etapa. A expectativa teórica é linda. A expectativa é que, ao somar o calor calculado na dissolução da reação 1 com o calor da neutralização da reação 3, o resultado final tem que ser igual ao calor encontrado na reação 2. A reação 2 que fez tudo de uma vez. A arquitetura deste experimento é uma demonstração física irrefutável de que a variação de entalpia só depende do início e do fim. Não das etapas intermediárias. A prova final da contabilidade exata da química. Contudo, toda essa prova elegante depende de uma execução livre de erros. E é exatamente ao chegarmos na reação 4 do documento que encontramos um obstáculo inesperado e bastante problemático. Esse é o meu momento favorito do documento. O procedimento descrito no texto da reação 4 manda dissolver cloreto de amônio. Representado pela fórmula NH4Cl. Isso, em água. Segue-se o mesmo princípio prático das outras: adicionar o sal, agitar, observar a variação de temperatura e calcular o calor absorvido por essa dissolução específica. Tudo parece perfeitamente normal nas instruções em texto. Caminhando para o final da nossa imersão de hoje neste material, então, o que tudo isso significa para nós? Fica demonstrado que a energia tem o controle absoluto sobre as reações químicas, impondo orçamentos térmicos rigorosos para que qualquer molécula interaja com outra. A entalpia fornece a linguagem matemática para contabilizar esse saldo. A linguagem para entender as regras do jogo. O mais marcante, sem dúvida, é constatar que o universo atua como um contador implacável. Através da lei de Hess, nós comprovamos fisicamente, com a calorimetria, que a energia gasta ou liberada para ir de um ponto A a um ponto B é sempre a mesma. Os desvios e pausas não mudam a conta final. Não alteram em nada o custo energético global ditado pela natureza. E isso levanta um questionamento importante, um pensamento que vale a pena explorarmos além daqui. Se a lei de Hess garante, como uma verdade fundamental, que atalhos em uma transformação não reduzem o saldo total de energia, precisamos pensar nas implicações disso fora dos laboratórios estudantis. Onde mais isso se aplica em larga escala? Como é possível aplicar esse mesmo rigor de conservação de energia na busca por novas soluções da indústria moderna? Na engenharia química, otimizar rotas vale literalmente bilhões. E, olhando para nós mesmos, como esse princípio absoluto ilumina nossa compreensão das vias metabólicas dentro do corpo humano? O nosso próprio motor interno. A biologia, ao longo de milênios de evolução, encontrou rotas absurdamente complexas para gerenciar a energia das nossas células. Rotas que, no fim, ainda obedecem rigidamente à mesma lei de Hess que a gente está apenas começando a mapear nos frascos de laboratório. Será que a biologia já encontrou atalhos químicos que a nossa engenharia ainda tenta replicar?
Fica aí o convite para a nossa audiência continuar refletindo sobre as conexões sutis entre a termodinâmica e as tecnologias do futuro.